Os problemas cada vez maiores, os problemas cada vez como tarefa difícil, e aqui estamos nós para fazer uma análise neste nosso quinto episódio, muito curto, para você poder analisar mais ou menos rapidamente como é que as coisas estão. Esse é o nosso quinto vídeo no programa sobre a constante vandalização dos bens públicos. Nós trouxemos vários vídeos que ilustramos em 5 vídeos, no sentido das pessoas pararem para pensar e verem os pronunciamentos dos nossos presidentes. Depois do presidente da República, há 2 anos atrás, o ministro do Interior, o chefe da casa do presidente, recentemente, no 11 de novembro de 2023, debates públicos, agora é a vez do CEO das empresas elétricas a irem pedir ajuda no telejornal, porque não vem ajuda de lado nenhum, porque as pessoas estão identificadas, estão ditos números, temos os detalhes, mas temos um problema sério. E é esse problema que agarra essa governação do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. O foco está direcionado aonde? Se já está tudo identificado, por que não comecem a cair por terra aqueles que estão a meter em perigo a vida dos angolanos e as angolanas? Mas não temos mais muito tempo, não queremos te meter aqui muito tempo. Esse é o programa do Mano Gica Tetemba. Nós estamos a pedir somente liberdade para Net, Tanais, Adolfo Campos. E para todos aqueles que estão privados de liberdade de expressão, têm direito, sim senhora, aos seus direitos humanos. Nós temos direito de reivindicar. Vamos então ouvir a quinta matéria para finalizarmos esse episódio de 5 vídeos, sobre como se encontra então a questão da vandalização dos bens públicos. Em estúdio, em direto aqui para o Telejornal, eu tenho hoje o Presidente do Conselho de Administração da RNT, o Engenheiro Rui do Amaral Gurgel, a quem agradeço desde já por estar aqui. Boa noite. Muito boa noite, Ana. Engenheiro, diga-nos o que é que se passa efetivamente. Quais foram estas linhas as mais afetadas? Ana, eu estive aqui há bem pouco tempo e tive a ocasião de transmitir a todo o país uma preocupação muito grande que existe neste momento em relação a esses atos que têm estado a acontecer ultimamente. E da última vez que aqui estive, falei de sabotagem nas linhas de 220 kV. Hoje tivemos uma sabotagem na linha de 400 kV. A rede de 400 kV é a espinha dorsal do nosso sistema. Se houver alguma falha numa linha de 400 kV, o país apaga. E este tipo de atos, como já havia dito da vez que estive aqui, deixaram de ser meros atos de vandalismo para passarem a ser sabotagem pura. Porque aquela retirada de cantoneiras na base da torre pressupõe que, por exemplo, nessa altura em que temos chuvas, ventos, a torre está fragilizada e a qualquer momento pode cair. Por outro lado, ao retirarem os cabos de guarda numa torre de 400 kV, significa que são pessoas que têm preparação para isso. Porque nem nós, assim sugere, que somos as empresas especializadas na matéria, fazemos trabalhos com as linhas ligadas. PCA, a situação está a ser recorrente, é grave, naturalmente. Do ponto de vista de consequências, o que é que pode acontecer? Vamos ter, naturalmente, menos energia elétrica? Exatamente, e nós estamos no mês de dezembro. Este ato não é acidental. Foi escolhido o momento para ser feito, porque estamos no mês de dezembro. Dentro de dias começamos a preparar, as famílias começam-se a preparar para comemorar o Natal e o fim de ano, e nitidamente há aqui uma intenção de pôr o país às escuras. PCA, deixa-me perguntar-lhe, são ações que têm naturalmente custos elevados, não só para a empresa, mas para um país onde se assiste diariamente um esforço tremendo no sentido de darmos mais e melhor energia à população. Exatamente. Eu disse da última vez que aqui estive que neste momento
contabilizados ainda não ao detalhe, já estamos acima dos 5 milhões de dólares de danos. E são custos para a empresa, custos que a empresa não tem capacidade de assumir de imediato. E se continuarmos nesse andar, dentro de dias teremos um apagão nacional. Eu fiz um apelo na altura para que a população esteja atenta, para que possa denunciar aos órgãos de defesa e segurança esses atos. Fiz um apelo à Polícia Nacional, aos órgãos de inteligência do país, porque sem esses órgãos, e inclusive as Forças Armadas, sem esses órgãos nós não vamos conseguir parar esses atos. E é necessário que rapidamente as Forças Armadas, a Polícia Nacional e os serviços de inteligência ponham-se no terreno para parar isso, porque senão em dezembro vamos ter o país às escuras. Para já, essas pessoas, no caso de serem apanhadas, precisam de ser devidamente penalizadas. Ou estamos perante penas brandas? Não, que eu saiba, inclusive, há pouco tempo a Assembleia Nacional aprovou um novo Código Penal, em que agrava as penas para esses atos, e tenho a certeza que ao serem apanhadas essas pessoas, as penas serão duras, porque esses atos têm consequências gravíssimas se continuarem. É preciso que as pessoas voltem a ouvir de si. O que é que as pessoas devem fazer? Como é que o país deve reagir perante isso? Todas as pessoas, todos nós, devemos passar a ser, nesse momento, agentes da polícia. Agentes preparados para denunciar à polícia esses movimentos estranhos junto dos ativos, como sejam linhas de transmissão, subestações elétricas, porque esses grupos, pelas poucas informações que já têm, atuam com meios mecânicos e armados. Claro que a população nada pode fazer perante uma situação dessas, mas pelo menos pode registar matrículas de viaturas, número de pessoas que se movimentam, para que a polícia e as Forças Armadas e os serviços de inteligência possam atuar no momento certo. E agem normalmente na calada da noite? À noite e às vezes de dia. Nós estamos admirados que há vezes que eles atuam de dia. Acho que já há uma vontade tal nesses grupos que eles já atuam de dia, inclusive. PCA, obrigado por este momento aqui no Telejornal, e o apelo está lançado no sentido de estarmos todos cada vez mais vigilantes. Muito obrigado. Prontos? Família, manos e manas, todos vocês tiveram a oportunidade de ver durante essas 5 matérias que fomos passando aí sobre a vandalização. Eu aqui escrevi o garimpo dos bens públicos, mas essa é a parte 5. E realmente o PCA que esteve aí desesperado deixa-nos uma mensagem um tanto quanto também intrigante, porque a população se reagir, ele já disse que eles estão a andar armados. Você vai tirar a matrícula de um gajo armado como? Depois te abrem um tiro. Então eu acho que nós, se alguém me perguntar o que é que sugeria, eu sugeria as Forças Armadas angolanas. Porque ninguém está a conseguir travar aquilo. Nós estamos num período que já não estamos em guerra, e eu acho que as Forças Armadas angolanas seriam o último reduto moral da sociedade angolana a pôr aquilo no lugar. Nós devemos ser sérios, nós devemos atuar com muita seriedade e nós devemos cobrar do nosso Estado quando as coisas não estão a funcionar bem. Não estamos a ser incoerentes, não estamos aqui a apontar o dedo a esse, mas os mais altos mandatários da República de Angola passaram nesse evento e todos eles apontaram números e apontaram suspeitas e pediram ações escrupulosas e que até hoje não teve efeito, porque não soubemos, depois desse último pronunciamento desse PCA, qual vai ser a próxima ação. Fica atento aos próximos 5 vídeos sobre o garimpo de água em Angola. Estamos juntos, um abraço. A minha digina é Gica Tetembua. Fiquem bem, continuo aqui. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história.
somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetembua nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi, nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras e 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Olden Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetembua. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado.